minhas princesas! O vídeo de hoje é vídeo de erro e acerto de maquiagem. Mas esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque de vez de mostrar os erros que eu vejo assim na rua, eu vou mostrar os piores erros que eu cometi com a maquiagem. Os erros mais horrorosos que eu cometi. Graças a Deus eu não cometi todos esses erros juntos, mas eu cometi todos. Tudo tem uma esperança, tem solução, que a gente aprende errando, e errando aprendendo, e é assim mesmo, gente. E esse vídeo é bem legal porque a gente visualiza o erro. E quando a gente visualiza o erro, a gente não erra mais. Então se você estiver errando como eu errava, você vai aprender porque esse vídeo tá super explicativo. E é isso, meninas. Se vocês querem aprender comigo e verem os meus piores erros, é só continuar vendo o vídeo. A primeira coisa que eu tinha muito costume de fazer errado, e eu acredito que tem muitas pessoas que fazem isso errado também, era escolher base mais clara que a minha pele. Tem muitas pessoas que escolhem mais escura. Quando você escolhe mais escura, ainda dá pra você disfarçar. Mas a base clara, quando você aplica numa pele que tem sardinha igual a minha filha do céu, acaba com tudo. A base, quando fica mais clara que a sua pele, ela acaba parecendo que tá translúcida. Ela não cobre bem, ela fica tipo meio transparente na sua pele, então não fica nem um pouco legal. Essa daqui é bem mais clara que a minha pele, é Ivory 03, eu não sei se fala assim. E eu tinha muito costume de aplicar ela, e eu vou mostrar pra vocês como que eu aplicava. E eu acredito que tem muitas pessoas que aplicam como eu aplicava. Aplicava com a mão. Aplicar com a mão é errado? Não, gente, não é errado. Mas quando você aplica com a mão, você acaba não depositando a base e acaba espalhando mais do que depositando, e muita base fica na sua mão. O que eu fazia também, que eu acho muito errado hoje em dia, aplicar a base assim, ó, na minha sobrancelha também. Eu aplicava muito, gente. Mas olha como a base tá nitidamente muito mais clara que a minha pele. Outra coisa que eu errava muito também era na hora de fazer minha sobrancelha, que eu sempre escolhia o tom errado, gente. Na hora de escolher a sombra, de vez de pegar os tons mais abertos da paleta, como esse daqui, que é mais aberto, que tem mais a ver com o tom do meu cabelo, eu escolhia os tons mais escuros, coisa linda. Isso é muito errado, principalmente pras loiras e pras ruivas. Fica tipo o nosso cabelo de uma cor e a sobrancelha de outra. A gente tem que pigmentar a sobrancelha mais pro tom do nosso cabelo, pra não ficar aquela coisa muito estranha, muito diferente. Eu aplicava com pincelzinho chanfrado mesmo, o que eu não vejo erro em aplicar com pincelzinho chanfrado, mas hoje em dia eu gosto de aplicar com um pincelzinho mais fininho, porque facilita mais. Eu aplicava e eu sempre queria arquear minha sobrancelha, então eu não respeitava o formato da minha sobrancelha, que eu acho muito errado. Não adianta a gente ver uma foto no Instagram e falar, gente, eu quero essa sobrancelha. Não dá certo isso, gente, não dá certo. Aí olha como acaba ficando meio assim grisalha, parece que eu tenho uns 95 anos. Assim. A primeira coisa que eu mudei foi o jeito de preencher minha sobrancelha, porque a primeira coisa que eu faço na maquiagem é preencher a sobrancelha. Às vezes eu chego nos vídeos já com a sobrancelha pronta, é justamente por isso, gente, porque eu preencho a sobrancelha antes, delimito. Uma das coisas mais importantes que eu acho da maquiagem é escolher a sombra certa na hora de pigmentar a nossa sobrancelha. E hoje em dia eu pego os tons mais abertos. Sempre eu pego esse tom aqui, eu adoro esse tom que fica bem parecido com o tom do meu cabelo, fica mais laranjinha, coisa linda, adoro. E eu pego um pincelzinho bem fininho mesmo. E na hora de preencher, eu sempre preencho com bastante cuidado e respeitando o formato da minha sobrancelha. Eu vou pegando a parte da base da minha sobrancelha, aí eu vou preenchendo com bastante cuidado, preenchendo principalmente as falhinhas. Eu não tento mudar muito o formato, eu deixo ela assim do jeito que ela é mesmo, só vou colorindo e preenchendo as falhinhas. Pra delimitar minha sobrancelha, eu pego um corretivo um tom abaixo da minha pele e eu pego um pincelzinho assim mais retinho e eu vou delimitando a minha sobrancelha. Aí eu vou delimitando a sobrancelha e eu já vou puxando assim pra baixo o corretivo. E eu delimito em cima também. O importante é você não subir muito pro pelo, porque senão acaba ficando meio estranho quando a gente sobe muito pro pelo. Aí eu pego um pincelzinho mais fofinho e esfumo em volta, tá vendo? Quando a gente esfuma em volta dá toda a diferença também. Depois que eu terminei a sobrancelha, eu aplico a base. Faço misturinhas de base hoje em dia. E agora eu vou pegar essa da Make B e essa da Vult. Que a da Vult é um pouquinho mais clara que a da minha pele, e a da Make B um pouquinho mais escura. Eu já apliquei a da Make B, agora eu vou aplicar a da Vult. Eu adoro aplicar a base com pincel, porque eu acho que dá um acabamento muito bom pra pele. A pele fica muito melhor, principalmente se você tem manchinha ou sardinha como eu. É muito importante também você aplicar a base no pescoço, que isso vai dar toda a diferença. Sempre na hora de esfumar, eu pegava sempre logo uma sombra marrom, bem escura mesmo. Ó, marcar bastante o côncavo. E eu já vi muitas pessoas fazendo, e eu fazia também, ó, fazer isso daqui pra esfumar. O maior pecado que tem na maquiagem, a gente fazer isso daqui. Porque acaba sendo esfumado da sorte, a gente nunca sabe o que vai sair, porque a gente faz esse movimento vai e vem, e você nem tá sabendo o que vai acontecer. Aí eu só clareava assim o cantinho interno. Na hora eu
só esfumava com a sombra mais escura entre um e o outro. Hoje em dia, como que eu faço? Na hora de fazer o olho, eu sempre construo camadas. Eu vou pegar primeiro esse tom mais aberto da paletinha, que é pra preencher a sobrancelha, e vou começar a construir camadas pro meu esfumado. Aí eu começo no cantinho externo, vou fazendo esse movimento de vai e vem. Quando você pega um pincel mais fofinho, não corre o risco de ficar muito marcado. Eu vou construir camadas pra gente receber um tom mais escuro. Olha, agora eu vou pegar esse tom aqui, que é um pouquinho mais berinjela do que esse, e eu pego com o mesmo pincel. Eu não vou subir muito, porque como o outro já faz o esfumado pra cima, não subo tanto. Movimento de vai e vem pra gente esfumar. Conforme a gente vai subindo, pegando um pouquinho mais leve com o pincel, vou entrando mais pro centro. Agora eu vou pegar um pouquinho mais escuro, esse daqui, e vou aplicar só no cantinho externo mesmo, mas bem no cantinho externo, coisa linda. Eu vou pegar o mesmo tom aperolado e vou aplicar no cantinho interno, mas eu sempre aplico com um pincelzinho, porque a gente vai fazendo degradê pra vindo pra cá. Como a gente já vem esfumando, quando você vai aplicando assim, já dá um alto degradê, tá vendo? Que vai mesclando, você dá umas batidinhas e vai mesclando uma sombra com a outra. Uma coisa muito ruim que eu fazia na hora de fazer o delineado é fazer isso daqui, ó, puxar o olho assim, que é tipo uma chinesinha que a gente faz. E eu fazia assim, ó. Ai, gente, hoje em dia eu acho tão mais difícil fazer assim. E eu fazia assim, eu juro pra vocês. Eu fazia assim, ó. Eu puxava. Ó, eu fazia muito delineado assim. Por mais que a gente tenta corrigir, acaba que um olho não fica igual ao outro. Eu vou tentar até corrigir aqui, ó. E hoje em dia eu faço assim o delineado. Na hora de fazer o delineado, eu faço sempre com bastante cuidado e calma, não pode ter pressa. E eu sempre olhando de cima pra baixo. Primeiro eu faço a base do delineado assim, depois eu dou uma puxadinha e puxo o gatinho. Eu não colocava cílios postiços de jeito nenhum, porque eu não sabia colocar, aí eu não colocava cílios postiços. Mas, gente, faz toda a diferença a gente colocar cílios postiços, muda a maquiagem. Fica duas maquiagens, uma com cílios e outra sem cílios postiços. E como eu vou colocar nessa daqui, vocês vão ver o tanto que dá diferença os cílios postiços, adoro. Aí eu vou aplicar assim. É importante você aplicar com a pinça. Eu vou aplicar com o dedo porque eu sou muito descarada, mas o certo é aplicar com a pinça, que facilita muito mais. Olha que diferença. Outra coisa que eu tinha muita mania de fazer e que hoje em dia eu não faço, não é que seja errado, gente, de jeito nenhum. Não posso chegar e falar é errado, mas pra esse tipo de maquiagem não compõe. Se for outro tipo de maquiagem, uma maquiagem mais soft, a gente pode colocar só o lápis na linha d'água. Eu tinha muita mania de fazer isso, de passar lápis só na parte de dentro do meu olho. E hoje em dia eu já faço diferente. Eu aplico dentro, na parte de dentro. Aí eu sempre esfumo rente à raiz dos cílios também, que eu acho que dá toda a diferença. Olho pequeno, olho grande. Na hora de aplicar corretivo, outra coisa muito errada que eu fazia era pegar e aplicar o corretivo assim, ó. E a forma certa de aplicar corretivo e da iluminação abaixo dos olhos é rente ao nariz e a gente vai fazendo meio que um triângulo, tá vendo? É importante que a iluminação fique assim, triangular, que fica mais homogênea pro rosto, fica mais bonito. Quando você ilumina assim, além de você ficar um pano invertido, acaba não ficando tão bonita a iluminação. Espalhe com um pincelzinho, que eu acho que fica melhor, deixa o acabamento mais pesado do corretivo. Leva um pouquinho aqui pro nariz e sempre batidinhas. O que eu fazia errado era espalhar o corretivo assim, ó. Fazia muito isso, gente. É uma das coisas mais erradas que eu vejo na maquiagem, é espalhar o corretivo desse jeito. Porque você tá removendo o corretivo, me dá uma agonia. Eu fazia isso, eu juro. Eu não aplicava contorno, eu só colocava blush. Exagerava no blush, coisa linda. Eu gostava de exagerar no blush, então não ficava muito bom. Hoje em dia eu já faço diferente, graças a Deus. Primeiro eu faço contorno, esfumo o contorno, faço contorno da testa também. Importante esfumar também, porque também chinelar de contorno não vai dar certo. E depois eu aplico um pouquinho de blush na direção do contorno mesmo, mas nada muito exagerado. Uma coisa que eu fazia muito errado no contorno do nariz, eu fazia o contorno literalmente na lateral do meu nariz. Isso tá totalmente errado. Se o seu nariz for fininho, dá pra fazer. Agora, se for largo igual o meu, você tem que fazer assim, ó, no topo do nariz, fazendo tipo uma lateral fictícia, entendeu? Uma coisa também que eu não fazia era delimitar no final. Hoje em dia eu delimito, faço a lateral fictícia e delimito. Olha a diferença. Aqui eu faço uma lateral fictícia, deixo meu nariz mais fino, e aqui eu mostro a realidade, não dá muito certo. Agora, pra finalizar, vou colocar um batom vermelhão.
sabe? Bem vermelhão. Porque eu adoro, porque é uma das coisas que eu errava muito. Eu usava muito batom vermelho, sempre amei batom vermelho, então eu usava direto. Antes de passar batom vermelho, eu não delimitava. Aí eu fazia assim, ó. Eu passava com cuidado, mas nada de muito cuidado, que eu achava que eu tinha manha. Sabe quando a pessoa acha que tem a manha e já passa logo de cara? Aí eu fazia isso. Quem fez isso? Quem fez isso aqui? Quando eu vou aplicar batom vermelho hoje em dia, quando é mate, às vezes eu não delimito. Quando é batom que precisa de delimitar, que eu posso errar e provável que eu vou errar, hoje em dia eu delimito o batom vermelho, eu acho que fica melhor. Antes de receber o batom, a gente contornar nosso lábio. Aí agora eu passo o batom. Fica muito mais fácil de aplicar o batom. Eu já me maquiei assim, gente. Eu confesso pra vocês que eu já me maquiei assim e, tipo, não me orgulho disso. Bom, gente, eu acho que eu vou despedir de vocês assim, porque eu tô com muita vergonha. Acho que todo mundo já errou um pouquinho e eu acho muito legal quando a gente vê, visualiza, porque aí a gente, pá, aprende com ele e tá tudo certo. Tá que tá um pouquinho marcado esse contorno. Não contorna demais, mas... Maquiagem é isso, a gente tá sempre aprendendo coisas novas, ver o que dá certo pra gente, o que não dá. Eu já fiz muita coisa errada na maquiagem, não é porque hoje em dia eu sou profissional que eu não faço coisa errada, eu já errei muito, gente, eu já fiz cada coisa que Deus duvida. O que eu tô mostrando hoje pra vocês é o que pra mim não dá certo, o que eu já fiz, errei e não chegava no resultado que eu queria. Hoje em dia a maquiagem certa pra mim é esse tipo de maquiagem. O importante da vida é a gente sempre aprender coisas novas com a maquiagem. Claro, se você consegue colocar a base antes e depois fazer a sobrancelha e sai ok, nossa, que ótimo. Você consegue uma faceira que pra mim não consigo fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, olha que coisa horrorosa que vão curtir só por causa disso. Se vocês gostaram, não deixe de avaliar pra mim, de se inscrever no canal. E um beijo e até a próxima.